Hello everybody, good morning, good afternoon, good evening. Teacher Michelle here once again. Welcome to our next video. Today we are going to talk about the past, ok? Pessoal, mais uma vez, bem-vindos ao nosso próximo vídeo, à nossa próxima aula, a nossa videoaula. E hoje nós vamos falar sobre o passado, tá? Então nós estamos continuando com o nosso pilar gramatical que nós iniciamos nas aulas anteriores, tá? O último vídeo, né, que é a nossa videoaula número 5, ele traz um apanhado de questões com a correção, incluindo aquelas questões que estavam disponíveis no quiz, para vocês responderem. Algumas pessoas responderam, parabéns. E é uma forma da gente estar vendo na prática todos esses aspectos que nós estamos discutindo nas nossas aulas. Então, lembrando, os dois pilares. Nós tivemos, né, bastante foco nessa questão das estratégias de leitura. Isso aconteceu nas nossas aulas presenciais e na videoaula introdutória. E depois nós trabalhamos com o aspecto gramatical. Então, vocês vão ver na aula anterior uma revisão, né, uma aplicação desses elementos nas questões do Enem, do vestibular da UEMA e também de outros vestibulares. Como nós já discutimos em sala, hoje em dia é pouco provável que vocês vão encontrar questões isoladas de gramática. Mas conhecer a gramática é uma forma de você aumentar, expandir os seus conhecimentos de vocabulário, que é muito importante para compreender os textos, além de te ajudar na questão estrutural do texto, né? Você consegue reconhecer melhor o contexto em que o texto está inserido e isso te ajuda na capacidade interpretativa, ok? Então hoje nós vamos falar de passado. Vocês devem ter percebido que os nossos vídeos anteriores estão um pouco mais longos, porque eu estou tentando condensar dois assuntos em um vídeo só. Então, nesses vídeos que nós estamos falando de gramática, nós falamos de dois aspectos. Então, nós falamos do presente simples e do presente contínuo, tá? Se fica cansativo para vocês assistirem de uma vez, assiste primeiro a parte do simples, internaliza esse conhecimento e depois passa para o contínuo. Por que eu estou fazendo os dois juntos? Porque isso te oferece uma análise comparativa. Você consegue perceber a diferença entre um e outro, tá bom? Então, hoje nós vamos manter esse mesmo formato. Eu vou tentar ser um pouco mais breve, um pouco mais sucinta, para a gente ter essa análise. E, verdade seja dita, o passado simples, vocês vão perceber, ele é um pouco mais simples do que o presente, né? Porque ele não tem tantas regras como o presente simples apresentou, tá? Então, quando a gente vai iniciar falando de tempo verbal, nós vamos seguir aquele mesmo padrão. Primeiro a gente entende para que se usa ele e depois a gente vê os exemplos, tá? Então, para que eu uso o passado simples? Primeiro, para descrever uma ação ou um evento, obviamente, que aconteceu no passado. Só que tem uma informação muito importante, que é essa última parte, now completed. Então, quando a gente fala de passado simples, nós estamos falando de ações concluídas, ações finalizadas. E isso é muito importante, porque é esse aspecto que vai diferenciar o passado simples de outros passados, ok? Também é usado o passado simples para indicar exatamente quando uma ação ou um evento aconteceu no passado. Então, eu sempre sei quando a ação aconteceu no passado simples. Eu tenho um marcador temporal, que pode ser um advérbio, pode ser uma locução adverbial, algum elemento que me dá com precisão o ponto específico em que aquela ação aconteceu, tá? Exemplo, I visited my sister yesterday. Eu visitei a minha irmã ontem. Então, é uma ação que aconteceu ontem e ela ficou lá, ficou no passado. Ela não tem uma evolução, ela não tem uma permanência no momento atual, tá? We went out to dinner last night. Nós saímos para jantar ontem à noite. Então, de novo, eu sei quando a ação aconteceu. Yesterday, last night, essas palavras que estão na cor preta e que estão sublinhadas, elas indicam o tempo, quando a ação especificamente aconteceu. I graduated high school in 1998. Então, eu sei quando eu graduei, quando eu me formei do ensino médio, em 1998. Eu consigo especificar o tempo, tá? I saw a movie every weekend when I was a teenager. Eu vi o filme todo fim de semana quando eu era um adolescente. Então, de novo, eu consigo precisar o tempo. Todo fim de semana, e esse todo fim de semana era quando eu fui um adolescente.
Então, eu tenho marcadores temporais que me indicam quando a ação aconteceu, tá? Vocês devem ter percebido que tem dois verbos que terminam com ED, visited e graduated, e tem dois verbos que não têm ED, tá? Então, vocês vão perceber que tem duas formas da gente criar o passado simples, tá? Então, aqui, nós temos um exemplo da conjugação verbal. Recapitulando a estrutura da frase, frase afirmativa sempre começa pelo sujeito, depois o verbo, e agora, como a gente está falando de passado, o verbo vai ser conjugado no passado. Então, a pergunta é, como nós conjugamos verbos no passado em inglês? Tá? E aí, a regra geral é muito simples, acrescenta ED no final. Mas eu vou acrescentar ED em quais verbos? Somente os verbos regulares. O que é um verbo regular? São verbos que não sofrem alteração quando você faz a conjugação. O radical dele, a forma básica dele, permanece a mesma, tá? Ele não tem alteração de infinitivo para presente para passado. Ele fica com a mesma estrutura, tá bom? Mas não respondeu minha pergunta, professora. Como é que eu vou identificar o verbo regular, né? Vocês podem estar se perguntando. Então, existe uma forma que é o contato que você tem com a língua, o contato que você tem com principais verbos utilizados na língua inglesa, leitura, prática, esse tipo de coisa, e tem a famosa tabelinha dos verbos irregulares. Pessoal, essa tabela, ela está presente em todos os livros de língua inglesa. Na apostila de vocês eu coloquei um fragmento da tabela, tá? Porque vocês vão encontrar na internet diversos tipos, diversos modelos de tabela. Não tem como fugir delas, tá? Essa tabela de verbos regulares, ela vai te dar uma base de quais são os verbos que não seguem a regra e, logicamente, os outros que não estão na tabela são os verbos regulares, tá bom? Então, é um combinado de contato e prática que você tem com a língua, tá? Então, para as regrinhas dos verbos regulares, é D no final, essa é a regra geral. Quando o verbo já termina em E, logicamente, você não precisa colocar ED, você vai colocar só o D, tá? Porque já tem um E. Verbos terminados em Y, precedidos de consoante, tira o Y, coloca o I no lugar e depois acrescenta o ED. Aqui vocês têm um exemplo, tá? Da conjugação de 3 verbos com essas particularidades. Primeiro, o verbo to live, que é o verbo viver ou morar, tá? Eu morei em São Paulo. I lived in São Paulo. O nome próprio não traduz. Então, aqui, o verbo live, que é esse verbo viver ou morar, ele já tem um E no final. Então, a única coisa que eu tenho que fazer para colocar no passado, D. O verbo play é um verbo terminado em Y, só que antes do Y vem uma vogal. Então, quando é vogal, não muda nada. Fica igual, o verbo se mantém da mesma forma e aí você acrescenta ED. Então, aplica a regra geral. E no caso de cry, que é um verbo chorar, é um Y precedido de consoante. Nesse caso, eu tiro o Y, coloco o I no lugar e aí depois eu acrescento o ED. Tá? Observa que diferente do presente, que a gente tinha uma mudança para he, she, it, no passado não tem. O verbo fica igual para todas as pessoas. Professora, está errado isso aí? Não. Em inglês, conjugação verbal no passado é isso aqui mesmo. Tira o verbo da sua forma básica, elimina o to, que é o infinitivo, e acrescenta o ED se ele for regular, tá bom? Só isso. No caso dos verbos irregulares, aí a gente vai ter uma diferença. Irregular, o próprio nome já diz, ele não segue regra. Então, esquece que eu acabei de falar do ED, porque o ED você só vai usar para verbos regulares. No caso do verbo irregular, o que você vai fazer é consultar a tabela, né? Como muitos de vocês têm contato com o inglês no ensino fundamental, do ensino médio, e já teve contato com esses conteúdos, na cabeça de vocês você já tem a memorização de várias formas, tá? De vários verbos. Por exemplo, o verbo to go, que é o verbo ir, no passado é went. Eu fui para a escola no mês passado. I went to school last month. Então, aqui eu tenho went, é o verbo ir no passado. Sing é o verbo cantar. Passado de sing fica sang. Troca o i pelo a. O verbo to speak é o verbo falar. Falar no passado fica spoke. Eu falei com vocês semana passada. I spoke with you last week. Tá? Então, eu estou dando um exemplo. Nesse caso, por que ele é irregular? Porque observa que para cada um deles
eu fiz uma coisa diferente. No caso do verbo go, ele ficou went, quer dizer, mudou completamente, não sobrou uma letra igual. No caso do verbo sing, mudou só a vogal. No caso do verbo speak, mudou o meio da palavra e você acrescentou um ezinho no final. Então, não existe um padrão, tá? Por isso que ele é chamado de verbo irregular, tá? Na forma... Opa! Aqui tem alguns exemplos, ó. Verbos terminados, verbos com regra geral, quer dizer, não entra em nenhuma exceção. Listen, listened. Play, played. Call, called. Climb, climbed. Water, watered. Então, aqui eu não vou dar tradução, depois vocês procuram, buscam informação, tá bom? São exemplos de verbos que indicam ações. No caso do verbo que já tem o E no final, é só acrescentar o D. Skated, danced, liked, saved, arrived, são verbos que indicam ações que aconteceram no passado. O verbo terminado em Y precisa de vogal, é aquilo que eu falei, regra geral, só acrescentar o ED no final. Prayed, enjoyed, destroyed, delayed. E no caso do Y precedido de consoante, aí você troca o Y pelo I e acrescenta o ED. Studied, cried, carried, buried, fried. Então, aqui você tem exemplos de verbos terminados em Y precedido de consoante. Percebeu a diferença do Y precedido de vogal? Tá? Não muda. E aí, uma outra regrinha é a mesma coisa que eu falei lá no presente, quando a gente estava vendo o presente contínuo. Em inglês, antes de você acrescentar qualquer sufixo, você tem que observar a estrutura da palavra original. Quando você tem uma palavra que ela é monossílaba ou que ela é dissílaba, mas a sílaba tônica é a última, né? A sílaba tônica em inglês é pela pronúncia, qual você dá mais ênfase. Nesse caso, antes de você acrescentar esse sufixo, tem que dobrar a última consoante, tá? Então, stop, eu repito o stop, dobro o P e acrescento ED. Então, stop fica stopped, drop, dropped, sleep, sleeped, plan, planned, bag, bagged, drag, dragged. Então, eu tenho acréscimos do ED, só que antes de fazer o acréscimo, eu dobro a última consoante. É o que a gente chama de CVC. Palavra terminada em consoante, vogal, consoante, né? Então, aqui, stop, consoante, vogal, consoante. Então, antes eu dobro e acrescento o sufixo. Isso é a mesma coisa para o ING que a gente viu lá no presente, tá? E no caso dos irregulares, aí não tem modelo, não tem regra, não tem padrão, tá? Por que eu tenho aqui A, B, C? Porque toda a tabela dos verbos irregulares, ela vai ter no mínimo 3 colunas. Tem outras tabelas aqui no Brasil que tem 4 colunas. A coluna principal, essas 3 colunas que toda a tabela vai ter é o verbo no infinitivo ou na forma básica dele, no presente, o verbo conjugado no passado simples, que é essa ação concluída num tempo determinado, e o particípio passado, que é aquele verbo que indica uma ação que já foi concluída, usando para nós em português, ado, edo, ido. Então, exemplo, sing é cantar, sang é cantar no passado, sung é cantado, tá? Drink é beber, forma infinitiva. Drank é beber no passado. Drunk, bebido. Tá? Então, são os verbos que indicam o particípio, que é a ação finalizada. E a gente vai usar essa terceira coluna, que é o particípio, futuramente. Tá? De novo, para vocês observarem de relance, por que ele é irregular? Porque não tem um padrão quando você analisa as palavras, tá bom? Aqui é um exemplo da tabela. Na apostila de vocês, lembrando lá da apostila, na apostila de vocês, na página 21, tem uma listinha com os principais verbos, os verbos mais utilizados, e esse conteúdo que a gente está discutindo de tempos verbais, eles estão a partir da página 19 na apostila, tá? Então, quem quiser fazer uma revisão do material escrito, vocês encontram nesse material que está disponível para vocês. Já nas formas afirmativas e interrogativas, nós vamos analisar e perceber aquela mesma estrutura que nós usamos no presente simples, tá? Nós estamos falando de verbos de ação, coisas que foram realizadas no tempo passado. Esses verbos não são autônomos, tá? Não são anômalos, eles são
verbos que precisam de auxiliar para fazer pergunta e para fazer negação. Então, aqui no caso, para eu criar uma pergunta no passado, eu começo pelo verbo auxiliar, o sujeito e o verbo. Ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Na forma negativa, eu preciso do não. Observa que a diferença para o presente simples é o verbo auxiliar. Lá no presente, nós usávamos o do e o does. Agora, no passado, nós usamos o did, que é o verbo que a gente usa toda vez que você quer falar de passado simples. Did she live in São Paulo last year? Ela morou em São Paulo no ano passado? É uma pergunta. Observa que o meu auxiliar já está no passado. Did é o passado de do. Só que o meu verbo principal agora, ele volta para a forma básica. Por que isso aconteceu? Porque o passado já está representado no verbo auxiliar, tá? Se você coloca did she lived com ed no final, todo mundo vai entender que você está dizendo uma ação que aconteceu no passado, só que vai ficar gramaticalmente errada, tá? Vai ficar incorreto perante a estrutura gramatical, tá? Did you play volleyball yesterday? Você jogou vôlei ontem? O did não tem tradução. Ele só serve para indicar, quando ele é verbo auxiliar, ele só serve para indicar que aquela ação aconteceu no passado. Did they sing karaoke last night? Eles cantaram karaokê na noite passada? Uma pergunta. Na forma negativa, começa primeiro pelo sujeito. We didn't go to the club yesterday. Didn't é a mesma coisa que did not. Tá? Então, nós não fomos ao clube ontem. He didn't speak to his girlfriend last night. Ele não falou com a sua namorada ontem à noite, na noite passada. They didn't cry during the Avengers movie. Eles não choraram, é passado, durante o filme dos Vingadores. Tá? Então, você tem exemplos das duas estruturas, forma interrogativa, forma negativa. No caso do passado contínuo, que agora é o nosso outro aspecto, a gente continua falando de passado, mas como o próprio nome já diz, é um passado que teve um progresso. A ação, ela teve uma continuidade, tá? Diferente do passado simples, que é uma ação que finalizou naquele momento, tá? Então, nós usamos o past continuous para falar de uma ação que estava em progresso em algum momento específico do passado, e nós usamos o past continuous, o passado contínuo, para focar em uma ação que continuou por um longo período, né, em algum ponto particular do passado, tá? Ela teve uma duração específica. Examples, vamos ver os exemplos. At 2 yesterday, Tom was playing soccer. Então, nesse momento do passado, às 2 horas, o Tom estava jogando futebol. Então, é uma ação que teve um progresso, diferente de eu dizer, o Tom jogou futebol ontem, tá? Então, aí eu tenho especificamente uma progressão e uma continuidade, ok? She was working when I called her. Ela estava trabalhando quando eu liguei para ela, tá? Ou quando eu a chamei. Então, aqui eu tenho uma ação que estava em progresso. Ela estava trabalhando. Em qual momento? Quando eu liguei, tá? Então, esse é o momento específico do passado. Liza and her husband were visiting us last week. Então, a Lisa e o marido dela estavam nos visitando na semana passada. Então, o momento específico é esse. Estavam nos visitando é porque a visita teve uma duração específica e, nesse contexto, a pessoa quis especificar essa continuidade, tá? Diferente de você dizer que eles nos visitaram na semana passada, que aí eu não tenho especificamente a duração dessa ação, tá? Como vocês perceberam, e a gente já falou isso lá no presente contínuo, quando nós usamos o aspecto simples, a gente está falando de um verbo só. No contínuo, são 2 verbos. Então, vamos de novo atrás do verbo auxiliar. Verbo to be. O verbo to be agora, ele tem que estar no passado, porque a ação já aconteceu. E o contínuo, mais uma vez, é marcado pelo ing. Lembra lá que no presente, o verbo to be tem 3 formas. O amareis, am, are, is. Agora, no caso do passado, nós temos 2. Was e were. Was, que é esse daqui, a gente vai usar para as pessoas do singular. Were, nós vamos usar para as pessoas do plural. Lembrando que no you, que nós temos 2 exemplos, a gente sempre usa como predominância a forma do plural. You are,
You were. Tá? Então, aqui o verbo to read é o verbo ler. Eu estava lendo. I was reading. Você estava lendo. You were reading. Ele estava lendo. He was reading. Então, é o mesmo modelo com a única alteração para o verbo to be. Se é singular, usa was. Se é plural, usa were. Tá? O verbo to wash é o verbo lavar. Eu estava lavando. I was washing. Você estava lavando. You were washing. E assim por diante. De novo, não tem diferença. ING é igual para todas as pessoas, segue as mesmas regrinhas do presente e só o que vai mudar é o verbo to be, ok? Na frase interrogativa e negativa, seguimos o mesmo padrão. Frase interrogativa começa com o verbo auxiliar, que no caso agora é o verbo to be. O verbo to be tem essa capacidade por si só de fazer perguntas e negações, como nós já vimos nas videoaulas anteriores. E o ponto de interrogação no final. Então, eu começo com um dos dois, was, se for singular, were, se for plural, o sujeito da frase, mais o verbo, mais o ing, mais o complemento. Então, eu tenho uma pergunta. Was he reading while she called him? Ela estava lendo, ele estava lendo enquanto ela ligou para ele, ou quando ela o chamou. É uma ação que estava em progresso no momento do passado. Were they washing their car when it started to rain? Eles estavam lavando o carro deles quando começou a chover? Pergunta, começa pelo verbo. Na forma negativa, a única coisa que eu tenho que acrescentar é o não. O não em inglês, o not. Lembrando que o not sempre vem depois do verbo auxiliar, tá? Para poder fazer aquela contração que a gente já discutiu várias vezes, que é o N, o apóstrofo e o T, tá? Então, a contração de was not é wasn't e a contração de were not, weren't. Exemplo, I was not reading my book when the phone rang. Eu não estava lendo meu livro quando o telefone tocou. We weren't washing the dishes when the lights went off. Nós não estávamos lavando os nossos pratos quando a luz foi embora, né? Quando a luz caiu, tá? Quando faltou energia, por exemplo. Ok? E aqui tem um exercício para a gente poder analisar essa diferença. Aquele mesmo modelo que nós fizemos lá no presente simples e presente contínuo, tá? Então, uma frase afirmativa no passado simples. Peter watched a movie yesterday. O Peter assistiu um filme ontem. Se fosse no passado contínuo, Peter was watching a movie. O Peter estava assistindo um filme. Então, aqui eu já tenho uma frase que eu não tenho específico quando aconteceu, mas eu sei que ela teve uma progressão, ok? Se fosse uma pergunta, no passado simples, eu começo com o did. Did my parents play tennis last week? Os meus pais jogaram tênis semana passada. No passado contínuo, eu começo com o verbo to be, no passado. Were my parents playing tennis? E se fosse negativa, o not. No passado simples, did not, ou didn't, se você quiser usar contraído, ou were not, se você quiser colocar na forma completa, tá? Ou weren't, se fosse contraído. No passado simples, the student did not forget the test. Os estudantes não esqueceram do teste esta semana, this week. The students were not forgetting. Eles não estavam esquecendo do teste. Uma ação em progressão, bom? Espero que vocês tenham entendido. A gente encerra por hoje. Consegui fechar um pouquinho antes do tempo. E a gente finaliza por agora, tá bom? Na próxima semana teremos outros vídeos e eu vou acompanhando vocês com os exercícios. Em caso de dúvida, entre em contato, ok? Bye, bye!